o sofrimento de nível espiritual que agora... não, foto. يعملوا صورات فرجوا خلينا نطلع عشان نصلي. O sofrimento de nível espiritual que agora o nosso Jesus ele começa a ter sobre a sua vida espiritual. Então agora já recai sobre ele todos os nossos pecados. Ele já vai carregando sobre ele todos os nossos pecados. Ele já vai trazendo sobre ele toda esta degeneração de nível espiritual ao qual ele não tinha, ele não merecia. Então agora, quando Isaías vai descrever o texto, ele diz assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era varão de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o considerávamos como tendo sido golpeado, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo corretivo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado. E quem declarará a sua geração? Porquanto foi cortado fora da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi o ferimento sobre ele. E diz, e ele designou que a sua sepultura fosse posta juntamente com a dos ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano nenhum sobre a sua boca. Então, aqui Jesus desce já algemado, que foi algemado no jardim, quando Judas, o Iscariotes, o entrega, e para descê-lo aqui, amarram-no com certeza em cordas, o passam, isso aqui é uma cisterna, o passam pelo buraco que ali está, essa escada com certeza não deveria existir, ele desce ali, esse acabamento foi refeito, isso aqui era muito mais justo, não era grande assim o suficiente, era muito mais justo, era uma boia de espia, isso daqui, e ali ele desce, já sendo ralado, é deixado aqui da noite para o dia, para ser levado para que o seu julgamento possa ser completado. Quando ele vai ser tirado daqui, o puxam pela corda, ele sobe com seus braços esticados, sobe ralando novamente, e é assim que o meu Jesus e o seu Jesus é tratado nesses momentos, e a Bíblia diz assim, ele não abre a sua boca. E o castigo que foi trazido sobre a vida dele, cada um desses castigos, é o que hoje nos oferece a paz. Então, que a partir de agora, nós vamos visitar alguns lugares que são mais íntimos da parte do castigo. Eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre a vida de Paulo, e nesse livro que eu escrevi sobre a vida de Paulo, ele faz questão de falar aquilo que ele sofreu. E quando você vai fisicamente ver o que Paulo sofreu, fisicamente Paulo sofreu mais do que Jesus sofreu. Jesus foi castigado, vamos dizer, uma vez, Paulo foi fustigado 5 vezes. Então, 5 vezes 40 menos 1. Então seriam quase 5 vezes 4, 20, são 200 açoites com chicote azorrague.
é quase que impossível que venha sobreviver. Só sobrevive porque nós precisávamos das cartas. E Jesus só sobreviveu porque nós precisávamos da liberação, da salvação. Então tem muitas coisas que, por sã consciência, ele já deveria ter entregue a sua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele segura a sua vida para que, na plenitude do seu sofrimento, nós fôssemos livres. É interessante isso, porque um dia vão tentar segurá-lo para não deixar vir a Jerusalém. Ele diz assim, cara, se eu não entregar a minha vida, ninguém vai tomá-la. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, ele não tinha como morrer na cruz, pendurado lá. Se ele não entrega, ele deveria ter tido as suas pernas fraturadas, porque essa era a forma de que um crucificado morresse fora do tempo. Porque o tempo da cruz era o tempo da morte, mas às vezes a resistência física dessas pessoas fazia com que eles resistissem mais, mas aí quebrando as pernas, então a pessoa se depositava sobre os pregos, se depositava sobre as facelas, e o diafragma não funcionava e ele morria sufocado. Essa era uma das formas de se morrer naquele lugar. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele não deveria ter nenhum dos seus ossos quebrados. Então ele entrega a vida para que a palavra pudesse ser cumprida. Quando Jesus ainda está na cruz, ele havia feito um voto com os discípulos, dizendo assim, olha, deste cálice eu não vou beber novamente, até que nós venhamos a nos encontrar novamente. Olha como o diabo é terrível. Os soldados, eles vão até lá, pegam uma garrafa de vinho e começam a beber logo cedo. Por que eles têm que beber? Porque o cheiro do lugar era terrível. Aquele lugar era lugar de morte. O Vale de Inon ficava logo atrás das Três Cruzes. Pegavam-se os mortos e jogavam atrás. Um enxame de moscas varejeiras tomava conta daquele lugar, e só enchendo a cara para poder aguentar aquele lugar. E esse vinho que foi colocado logo cedo durante a primeira crucificação, agora, durante o meio-dia, no pique do sol, ele já tinha virado vinagre. Então agora, eles pegam um esopo e tentam colocar vinho passado na boca de Cristo, mas ele já tinha feito um voto dizendo, eu não vou beber mais. Mas veja como o diabo vem pelo outro lado, para poder desfazer o voto. E a Bíblia Sagrada diz, é melhor que você não vote, do que você votar e não cumprir. Então Jesus, ele entrega a sua vida, porque mais uma vez eles tentam sedá-lo para que ele possa aguentar o sufrágio da cruz, o suplício da cruz, mas ele vai e entrega. Pai, ele diz, tetelestai, está consumado. Ou seja, pode dizer. A igreja não permite fazer pregação, só ler o texto aqui. Ok. Tá? Então é isso que vocês precisam entender. Tetelestai, está consumado. Glória